Olá, eu sou Thaís Rocha e esse é o Papo de Veterinária, o único canal do YouTube que traz para você as diferentes áreas da medicina veterinária pela ótica de quem trabalha nelas. Hoje eu converso com Priscila Camargo Granadeiro Farias sobre atendimento humanizado na medicina veterinária, ou pelo menos era essa a intenção. Mas por meio da história dela, acabamos falando sobre vários outros pontos importantes da profissão. Nesse primeiro vídeo, abordamos a atuação com doenças infecto-contagiosas em animais de companhia, o trabalho no Centro de Controle de Zoonoses e a atuação do médico veterinário na saúde pública. Priscila traz suas vivências e percepções quanto à profissão e nos mostra que um olhar mais sensível e humano pode fazer muito pela sua evolução pessoal e profissional. Não deixe de se inscrever no canal, curtir e compartilhar o vídeo. E me siga também nas redes sociais, no @canal Papo de Veterinária no Instagram. Nosso podcast Papo de Veterinária com Thaís Rocha também está disponível em diversas plataformas de streaming, como Apple Podcasts, Google Podcasts e Spotify. Toda segunda temos episódios novos. Vamos juntos? Olá, seja muito bem-vindo ao Papo de Veterinária. É um grande prazer ter você aqui com a gente hoje. Priscila Camargo Granadeiro Farias é médica veterinária formada pela Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Fez mestrado em doenças infecciosas pela UFES. Já trabalhou no Centro de Controle de Zoonoses de Cariacica e atualmente é professora de doenças infecciosas e de clínica de pequenos animais na Universidade Vila Velha, no Espírito Santo. Então, seja muito bem-vinda, Priscila. É um grande prazer ter você aqui com a gente hoje. Obrigada, o prazer é todo meu. Pri, eu vou começar com a pergunta clássica. Todo mundo tem que passar por isso, entendeu? A escolha pelo curso de medicina veterinária, como é que foi? Foi ainda na infância, aquela história clássica da criança que amava os animais, né? Ou houve algum evento específico na sua vida que te levou a ter o desejo de ser médica veterinária? Então, eu sempre amei os animais, eu sempre fui aquela criança que vivia atracada em gato, né? A primeira palavra que eu aprendi a falar foi Mel, que é o nome da minha gata. Então, assim, era uma criança envolvida naquele movimento ali com os bichos. Mas, ao longo da vida, né, eu fui procurando o que fazer para a vida inteira. Eu sempre pensei nisso, como que pode uma criança praticamente de 17 anos ter que escolher o que ela vai fazer para o resto da vida? Porque assim, a gente tem aquela sensação de que as escolhas elas nunca podem mudar. Então, eu comecei a ficar desesperada procurando o que eu ia fazer. Eu amava biologia, então eu falei, não, vou ser bióloga. E aí eu comecei a ficar meio desmotivada com a biologia. Eu falei, não, peraí, eu queria mais, eu queria umas coisas que não tem naquele curso. Deve ser muito bacana fazer, mas eu quero outras coisas. Eu quero lidar direto com o animal ou com a pessoa. Então, o que eu vou fazer? Veterinária ou medicina? Aí aconteceu um evento na minha vida, que foi a minha primeira gravidez, a minha vida toda permeada pela maternidade. Então, eu fiquei grávida na adolescência, tipo, com sabe, o vestibular na boca, super promissora, a escola, assim, sabe, investindo em propaganda e tal, e eu grávida. E aí aquilo ali me deu um banho, falei, o que eu faço? Aí deu uma baixada na bola, falei, vou segurar. Fiz vestibular para a UFRJ para fonoaudiologia, passei. Nunca fui, claro, né? Fazer o que lá? Fiz minha inscrição para o vestibular da UF. Eu acho que eu até passei, mas não lembro, não acompanhei, parei de acompanhar. Fiz para o BM na época, para veterinária, foi o que eu fiz para veterinária. Aí eu fiz assim, nem vou fazer mesmo, né? Porque ali tinha uma condição. Eu precisava passar para uma federal, tinha que passar para uma faculdade pública, não tinha escolha. E aí eu passei em primeiro lugar na UBM. E aí era para veterinária. Eu falei, cara, o que eu faço? Porque assim, o universo está me mostrando o tempo inteiro qual é o meu caminho. Falei, vou deixar para lá, vou deixar para lá. Não vou mesmo, não vou ter dinheiro para pagar, então vou deixar para lá. Na época era muito mais difícil conseguir fiéis, enfim. E deixei. Até
que eu soube que, passando em primeiro lugar, eu teria bolsa integral. Aí me gerou uma frustraçãozinha. Essa frustraçãozinha mexeu comigo. Então, quando eu fui fazer novamente vestibular, né, eu fiz 2 vezes Enem. Se fosse como hoje, meu Enem seria super bem aproveitado, mas enfim, era outra história. E aí eu fui fazer vestibular de novo. Eu fiz inscrição para 2 vestibulares, olha a história mais louca da vida, né. E deixei, falei assim: "Deus, escolhe para mim". Não queria, não foi intencional, mas os 2 tinham provas no mesmo dia, aí começa a burrice, que você gasta dinheiro fazendo inscrição e não vai. Um era para direito na UFJF, fui para Juiz de Fora fazer a minha inscrição, porque não tinha mais como fazer online. E a outra era da Rural para veterinária. Depois de eu ter comprado passagem de ida e volta para Juiz de Fora, de Barra do Piraí para Juiz de Fora, né, minha cidade, Barra do Piraí, no interior do Rio, fui, gastei com inscrição, gastei com passagem, gastei com comida, tudo. Eu falei: "Quer saber? Eu vou fazer o da Rural", que era em Volta Redonda, a cidade do lado, e que era para veterinária. E aí é como se você tivesse naquela sensação, assim, de conforto, de estar fazendo aquilo que você precisa fazer. E eu senti isso, mas eu tinha um bebê pequeno, e no meio da prova eu estava mega cansada. Eu tirei um cochilo de uns 10 minutos antes de fazer a redação. Eu falei: "Essa redação vai ficar uma loucura". Eu fiz a prova e tal, mas eu estava morrendo. E aí eu fiz a prova, fiz a redação, e aí minha redação teve nota máxima, eu passei. Eu passei, eu falei: "Cara, eu não tô acreditando, o universo me trouxe pra cá. Eu vou dar meu sangue, mas eu vou fazer esse curso". E aí minha mãe ficou toda feliz, né: "Como que nós vamos fazer com o neném? Como é que a gente vai fazer com o Bruno?". "Não, eu cuido do Bruno, sua avó cuida do Bruno". E aí eu fui. Aí, o meu sonho de criança, que eu passava sempre em frente à Rural e falava: "Eu quero isso daqui, essa universidade linda, aquele caminho maravilhoso", porque o pessoal do interior do Rio vai à praia em Muriqui, Itacuruçá, né, então a gente passa ali em frente umas 4, 5 vezes por ano, e ali em frente à Rural era tudo para mim. E no dia 13 de agosto de 2001, eu entrei por aqueles portões, passei por aquele caminho e totalmente sem acreditar, mas ao mesmo tempo empoderada, eu falei: "É aqui". E cheguei. Muito bacana ouvir a história, né, de como você chegou até o curso, porque às vezes a gente acha que é aquela coisa muito, estruturada. "Ah, eu queria fazer veterinária, eu fui, fiz vestibular, passei, cursei veterinária", e foi isso. E a gente percebe que na vida de cada um tem uma série de questões que às vezes, te empurram para aquilo, né. Então às vezes a gente fica em Sim, dúvida, a gente questiona várias vezes: "Ai, será que é isso mesmo? Será que é esse curso?". Tem a questão que você trouxe, né, a gente escolhe a profissão ainda muito jovem, e uma questão que eu acho interessante, que eu tem surgido muito na minha vida ultimamente, essa coisa que a gente fala assim: "Ah, escolher a profissão que você vai fazer, né, o curso que você vai fazer na faculdade, é uma escolha do que você vai fazer para o resto da vida". E aí isso é quase uma sentença, né. Meu filho, você escolheu isso, tipo, ferrou, é você isso não que você vai tem outra fazer, opção, se você não fez a sua escolha certa, tá ferrado, o já resto da era. sua vida você vai ter que trabalhar com uma coisa que você não quer. Exatamente. E aí a gente fica, às vezes, isso tem um peso que às vezes a gente não consegue dimensionar, né. Então eu acho que é muito importante as pessoas também terem a mente aberta de que existe essa necessidade de você vivenciar de fato o seu curso da universidade, quais são as opções que são oferecidas, e a gente traz muito no canal essa questão de, às vezes você entra na expectativa de trabalhar numa área, vivencia aquilo e fala: "Cara, não é isso", e aí acabou a minha vida, né, eu não vou poder fazer mais nada. Mas a veterinária tem uma gama enorme de alternativas para quem deseja trabalhar com medicina veterinária, e aí você pode desde aquele contato, né, 100% com o animal o tempo todo, até nem ver a cara do animal a sua vida profissional inteira, né, e você ainda assim Total. ser médico veterinário. Então, assim, eu acho que é bem interessante a gente ressaltar isso, né, porque às vezes naquela ingenuidade, naquela imaturidade da juventude, a gente acha que sentenciou, né. E aí então, Priscila, como é que foi a questão da escolha de área de atuação? Eu sempre amei os bichos, eu tinha gato, tinha cachorro e
né? Gato, então, era quase um sinônimo de vida para mim. Eu estava ali vivendo e tinha um gato ao redor. Já teve época da gente ter 18 gatos, porque as pessoas ficavam assim, ah, coitadinho, achei na rua, vou levar, vou botar lá na casa da dona Arlete, que era minha avó, porque eles sabem o que fazer. Aí eu ficava, ia ficando, ia acumulando, mas a gente não tinha hábito de levar veterinário, porque a gente era do interior, tinham pouquíssimas clínicas veterinárias, era assim, um serviço que era muito pouco acessível para a população em geral e muito pouco visível, eu diria, sabe? Então a gente só pensava assim, ai, será que seria legal levar no veterinário? Quando aparecia uma gata machucada, tinha uma distocia e tal. Mas em geral, a gente lá em casa, a gente nunca teve um problema maior que precisasse de levar assim. E não era cultural mesmo, eu nunca tinha entrado num consultório de pequenos. Mas, durante toda a minha infância, toda a minha vida, eu ia para sítio da minha tia, né, da minha tia-avó, e eu chegava no sítio, eu tinha muito contato com galinha, eu tinha muito contato com bovinos e cavalos. E eu sempre curti muito o contato com os ruminantes. Então, eu falo que eu adoro o cheiro de cocô de vaca. Para mim, eu fico igual o tubarão do Nemo. Quando eu sinto aquele cheiro, chega o meu olho fica pretinho, assim, a pupila dilata. De tanto que aquilo me remete a memórias afetivas. Eu adoro. Aí eu comentando isso com um aluno uma vez, ah, professor, isso aí é cheiro do dinheiro. Mas para mim era o cheiro da infância, era um cheiro delicioso. E aí eu entrei na rural e falei assim: é isso que eu vou fazer, vou trabalhar com bovinos, vou sentir o cheiro que eu mais adoro e ficar ali com os bichos e curtindo e tal com eles, aquela ingenuidade de achar que você vai lidar com um animal vivendo aqui naquela superficialidade, só a parte boa. Você vai fazer medicina preventiva, eventualmente você vai salvar a vida dele igual uma MacGyver, né? Uma coisa assim super surreal, mas que você é totalmente capaz de fazer. Não tem morte, não tem nada, então é ali que eu vou ficar. E aí eu fui desconstruindo essa ideia ao longo do curso. Acho que outra questão que é bem importante, né? Às vezes a expectativa que a gente cria na nossa mente, de acordo com a vivência prévia que a gente tem ou não, que às vezes, né, a pessoa sonha em entrar num curso e nunca nem teve contato direito com aquilo. Ela tem uma ideia abstrata do que possa ser e vai atrás de concretizar aquele sonho. Então, acho que essa dissociação expectativa-realidade, ela às vezes pode ter um impacto muito grande, porque pode ser uma coisa que desestimula completamente a pessoa a continuar. Né? Às vezes a gente Verdade. vê alguns alunos vindo com essas questões de, nossa, eu queria tanto isso aqui, mas não é nada do que eu imaginava. Então, assim, acabou, já era, né? E é importante a gente conseguir entender também, que eu acho que é uma outra questão que eu gosto de trazer, que às vezes você vai encontrar uma série de barreiras em uma área que você gostaria de trabalhar que não estão de acordo com quem você é enquanto pessoa, com as suas crenças, com aquilo que você gostaria, né? Eu não gostaria que a minha atuação com ruminantes envolvesse a questão de produção, de você eventualmente ter que fazer eutanásia ou abater um animal porque economicamente não vale a pena tratar. Mas mesmo dentro de uma área como a clínica de animais de produção, a gente tem várias vertentes que permitem que você trabalhe numa abordagem que tem mais a ver com os seus conceitos. Então, acho que na época que a gente estava na graduação, bem-estar animal não estava tão em voga quanto está hoje, mas Não, existem pessoas nada. que trabalham fazendo esse monitoramento hoje em dia. Então, você é médico veterinário, você vai lá observar se o animal está sendo bem tratado, se as 5 liberdades estão sendo respeitadas, e aí você pode trabalhar com ruminantes, sentindo o cheirinho de cocô de vaca, né, o cheirinho do dinheiro, ou remetendo lá à infância, e você conseguir, né, não ser tão negativamente afetado por aquela parte da produção que não está de acordo com aquilo que você gostaria, né? Não dizendo que você não tomou uma medida bacana, né, de ter mudado de área, porque, assim, quem te conhece sabe que você é totalmente, assim, pequenos animais, é muito bacana, assim, ver o seu trabalho. Mas eu acho que tem isso também, é uma questão que eu gosto de conversar, quando vem algum aluno, assim, né, te chama no cantinho e fala, ai, professora, poxa, eu fiquei decepcionada, não é do jeito que eu queria, mas, gente, e assim, existem muitas coisas que ainda estão para serem inventadas. Então, existem abordagens, né, que estão aí abertas para serem implementadas. Se você é uma pessoa inovadora, se você é uma pessoa que pensa fora da caixinha, né, que pensa diferente da média ali,
Às vezes você pode trazer uma abordagem completamente nova que vai revolucionar a medicina veterinária. Então, assim, gente, não se limitem, né? Não Com se limitem. certeza. Existem muitos profissionais que estão lidando com ruminantes, trabalhando com grandes animais e que não estão lidando com a morte, como a gente pensa, né? Quando a gente tem aqueles primeiros contatos. Porque também eu acho que esse impacto inicial ele tem muito a ver com a forma com que o aluno ele é apresentado às disciplinas no início do curso. Primeiro que o início do curso ele não costuma ser muito atrativo, ele não tem as disciplinas mais interessantes da vida. A gente começa especialmente interessado pela histologia e pela anatomia, porque ali a gente vai ter um contato mais próximo, né, com os tecidos ou com os animais mesmo que em cadáver. Só que aí a gente começa a ver que o buraco é muito mais embaixo, porque são matérias pesadas, é difícil, então é muito bicho para decorar, é muito forame, é muita tuberosidade, é muito tipo de tecido, de célula, tudo. Então, aí você já começa a ver, cara, aquilo que eu esperava amar para mim está sendo mega desafiador. Eu gosto, mas eu tenho que me dedicar muito para conseguir fazer bem feito. E tem umas outras matérias várias que não me atraem nada, que eu nem esperava encontrar aqui, e que estão aqui no curso enchendo a minha grade, sendo que eu podia estar parada, dedicada somente àquilo que eu queria. Então, nesse início, realmente esse impacto eu acho que contou muito para eu não ter uma ideia clara daquilo que eu encontrei. Eu comecei a ter uma ideia um pouco distorcida, ao mesmo tempo, muito assim, aumentada de algumas coisas que vinham, né, na minha cabeça ali no mundo das princesas, que eu ia pegar a vaquinha e nananã, e não ia ser assim, não rolou. Teve algum profissional, ou médico veterinário, né, de alguma clínica, ou algum professor que tenha sido assim uma referência para você quando você optou pela área de pequenos animais? Alguém que se olhou assim e falou: gente, eu quero ser igual essa pessoa quando eu crescer. Sim, pela área em que trabalhava, que eu descobri que existia, né, quando eu encontrei essa pessoa, que foi a professora Heloísa, ela trabalhando só com felinos, para mim, aquilo abriu a porta do céu. Eu falei, é isso? Tem alguém fazendo o que eu quero para minha vida. E aí eu descobri felinos ali. Mas eu, ao mesmo tempo, fui totalmente enlaçada, né, abraçada pela dermatologia, pela professora Regina Ramadinha, que também era maravilhosa. Eu não cheguei a ficar muito tempo, né, ali naquele estágio. Eu tinha muitas outras coisas a pensar, porque eu já era mãe e eu tinha pouco tempo, mas para mim foi assim, o auge. Eu descobri que tinha um espaço para você lidar com o animal, para você trabalhar com muita qualidade, ao mesmo tempo você usar microscópio na sua aula, na sua consulta, e ao mesmo tempo você ser extremamente acolhedor com o tutor. Então, ali me marcou demais em relação à clínica, essas duas profissionais. Mas cheguei assim no ápice da minha meta traçada na faculdade, quando eu fiz doenças infecciosas mesmo. E eu cheguei na aula do professor Clayton e eu fiquei encantada com a disciplina. E aí eu falei, bom, doenças infecto, a gente só aprendia de grandes. Mal aprendi sinomose e parvo. O resto foi tudo de grandes. Mas existe doença infecciosa de gato, existe doença infecciosa de cachorro, eu vou atrás disso. E aí eu falei para ele, eu falei, um dia eu vou ser professora de doenças infecto igual você, só que eu vou dar aula de pequenos. E aí, tananana, as coisas foram acontecendo ao longo de 15 anos de dedicação, de estudo, buscando, mas hoje eu sou professora de doenças infecto e dou aula de pequenos. E aí, Pri, ao longo da sua vivência, né, você chegou a trabalhar em CCZ também, aí você fez o mestrado, né? Você quer comentar Uhum. um pouquinho como é que foi esse direcionamento aí entre terminar o curso,
fazer um mestrado? Foi antes ou depois de trabalhar em prefeitura? Como é que foi esse seu delineamento aí de carreira? Bom, eu acabei de sair da rural e o profissional que me acolheu para fazer estágio lá em Volta Redonda, que me permitiu fazer somente aos sábados, que era o dia que eu tinha, e foi assim, um professor mesmo de vida, que foi o doutor Alfredo Peixoto, ele me deu meu primeiro emprego. Então, eu acabei de formar e falou: Você já está com seu CRMV? Eu falei: Não. Ele então providencia, porque eu quero você fazendo plantão aqui para mim. Aí eu, meu Deus, ele confia em mim para eu poder trabalhar na clínica dele e tal. E ele, assim, era uma pessoa engraçada no lidar, sabe? Meio grosseirão, mas muito parceiro. Aí ele ficava assim: Não, mas você não vai fazer besteira na minha clínica, não. Se você tiver dúvida, você vai me perguntar, você vai me ligar. E aí eu comecei ali e foi muito bom para mim. Ali eu fiquei alguns meses e depois eu decidi que eu ia fazer o mestrado na Rural. Emendei ali, né? Formei dia 18 de novembro de 2006, fiz a prova do mestrado e já estava trabalhando e comecei o mestrado. Só que não era o meu momento de fazer mestrado, por vários motivos. Primeiro, eu estava me mudando para o Espírito Santo, porque Tiago tinha passado num concurso. Na verdade, primeiro, ele estava começando o doutorado dele na UENF, e a gente tinha decidido morar juntos, eu me mudar para Campos dos Goytacazes e depois me mudar para o Espírito Santo, porque ele tinha passado no concurso, estava esperando ser chamado. Então a gente ficou em Campos ainda 6 meses. E estava ficando difícil para mim, com o Bruno ainda pequeno, né? Tinha 7 anos. E eu tendo que sair de Campos e ir para Seropédica. E depois de Vitória indo para Seropédica, acabou ficando muito difícil. E eu não consegui dar conta. Eu finalizei as disciplinas, mas eu não consegui dar conta do experimento. Era com cirurgia de pequenos. E aí eu repensei várias coisas nesse momento. Quando a coisa começou a ficar muito difícil e eu vi que estava sendo muito penoso para mim continuar, eu percebi que eu estava fora do meu propósito. E aí eu conversei com a minha orientadora na época, conversei com a coordenadora do curso e falei: olha, eu não vou continuar. Ai, mas tenta, faz assim, faz assado, tem um experimento tal que você pode pegar, que já está pronto, é só você escrever. Falei, eu tô fora do meu propósito. Não é o que eu quero. Eu quero que seja bem feito, eu quero aproveitar isso. Eu aproveitei demais as disciplinas, foi ótimo. Mas agora pegar um experimento que não me encanta mais e fazer com muita dificuldade. Se eu posso parar, eu vou parar. Bom, eu tinha um ano de mestrado e, claro, que isso impacta negativamente para o curso, mas eu acho que impactaria muito mais, assim, negativamente, se eu tivesse feito uma coisa muito meia-boca, que no final das contas seria o que iria fazer, né, o que ia acontecer. Até pela própria falta de maturidade. Eu não tinha ainda maturidade suficiente naquele momento. E vim para Vitória, quando a gente, né, hoje eu moro em Vila Velha, mas a gente veio para morar em Vitória, com o Thiago recém passado no concurso e chamado no IDAF. E eu comecei a trabalhar aqui. E aí foi rápido, assim, super rápido. Comecei a trabalhar e comecei a ver uma diferença muito grande da forma com que se trabalhava aqui e com que eu trabalhava lá no Rio. Mas isso para mim foi uma coisa boa, porque eu tinha algo diferente, que não era igual, e aí tinha algumas pessoas que procuravam exatamente por causa disso. E aí eu comecei a ficar com a agenda cheia, e foi ótimo. Era um consultório de pet shop, foi excelente. As pessoas super acolhedoras, as pessoas que eram as donas do pet, né? Mega acolhedoras, a gente é amiga até hoje. Eu comecei a trabalhar com eles e assim foi uma amizade intensa. E por 3 anos eu estive ali. Depois eu fui para uma clínica e quando eu estava nessa clínica, que era em Fradinhos, a UF estava do meu lado. E aí começou a vir o chamado. Comecei a atender doenças infecciosas, doenças infecciosas aquele tempo todo. E eu falei, gente, eu preciso saber mais sobre isso, eu preciso melhorar minha percepção sobre isso. Entrei lá no site,
o curso não é da veterinária, é da medicina. Falei, bom, o que que eu preciso estudar para isso? Mas aí, quando você está no seu propósito, você faz, você ultrapassa todas as possíveis barreiras. E aí eu fui estudar doenças humanas. Fui pegar o livro de doenças infecto de humano e estudar do zero coisas que eu nunca tinha nem ouvido falar. Mononucleose, por exemplo, eu nunca tinha ouvido falar. Fui aprender ali. Aprendi sobre sarampo, que ele é um mega brother do vírus da sinomose. Aprendi todos os detalhes assim do que já estava avançado para o sarampo. Apliquei quase tudo para os meus pacientes de sinomose. Foi um sucesso, foi maravilhoso. Aprendi sobre HIV, e isso me deu várias skills sobre as retroviroses felinas. Então, assim, eu aproveitei muito nessa fase de preparação. Falei, eu tenho que passar nisso, eu tenho que passar. Mas eu não tinha altas expectativas, né? Porque eu era uma médica veterinária para entrar num curso da medicina. Imagina aquele povo da medicina estudando horrores. Devia estar todo mundo muito na minha frente, mas eu queria entrar. E aí fui surpreendida por uma super boa colocação e uma bolsa. Falei, caraca, não acredito, universo, obrigada, você está me dizendo mais uma vez o que eu tenho que fazer. E fui com a cara e com a coragem. Nisso eu já tinha meu segundo filho, que eu já estava com o Bernardo pequenininho. Aí fui fazendo as aulas, fui fazendo as disciplinas, e aí eu via a diferença, eu falava, gente, e tinha assim, alguns médicos, alguns farmacêuticos, alguns enfermeiros, e eu trocava com essa galera, foi riquíssimo, foi maravilhoso. E de forma muito surpreendente para mim, eu entregava muito também, porque tinha muita gente que tinha ideias distorcidas sobre as zoonoses, eu defendia meus gatos. Na minha entrevista, eu achei que eu fosse reprovar por isso. Eu falei, eu quero desmistificar o papel do gato na toxoplasmose, porque era a minha intenção de projeto. Aí o professor que estava me avaliando, ele falou, você não acha que isso é muita pretensão? Eu falei, talvez. Por que você acha que o gato não é o vilão? Eu falei, então eu vou te falar por que o gato não é o vilão. Aí comecei explicando tudo para ele e ainda disse mais. Eu falei, e eu tenho vários exames que eu venho colhendo ao longo dos anos de gatos que são que têm tutoras, né? Gestantes que me procuram com super dúvidas a respeito dessa relação do felino com a gestante e que eu faço o teste para saber se eles têm toxoplasma e eles não têm. Aí ele, ué, então você tem um viés? Esse professor, você tem um viés? Eu falei, tenho esse viés da minha vida, da minha vivência, mas esse viés ele se repete. Se eu pegar os artigos, né, que são produzidos pelo pessoal da veterinária, que são feitos experimentos grandes com os próprios gatos, você vai ver que a taxa de prevalência nos gatos é baixa e que tem uma série de questões aí para poder a mulher se infectar. E aí foi, eu acho que ali que a coisa aconteceu, que a magia aconteceu. Eu achando que eu estava me lascando, eu falei, pronto, estou desafiando o homem, ele não vai querer mais que eu fique aqui, falou que eu sou pretensiosa, e passei. Então foi muito bom para mim ter esperado esse tempo, ter tido experiência, ganhado maturidade e fazer as coisas no meu tempo. Era o tempo que eu tinha, porque eu tinha filhos, era o tempo que eu precisei para amadurecer as ideias na minha cabeça, e quando eu estava nesse lugar, eu senti que era ali que eu tinha que estar mesmo. E segui. A Prefeitura de Cariacica foi um concurso que eu fiz, muito incentivada pelo Tiago, meu marido. Ele falou, faz um concurso e tal, essa vida de clínica, né, meio assim, incerta. Vai, faz um concurso. Aí eu fui fazer o concurso, mas aquela coisa assim, nem queria. Estudei, apareceu esse de Cariacica, eu fui lá e fiz. Passei também em primeiro lugar. O universo, ele é claríssimo para mim. Ele, tipo, filha, você não tem o direito de duvidar. Aí eu passei e fui. A primeira coisa que eu fiz foi ligar para uma pessoa que eu conheci. Eu falei assim, cara, fala a verdade, vocês fazem eutanásia aí o tempo inteiro? Como é que é a situação de trabalhar no CCZ? Porque se for assim, eu nem vou.
Não, não, não pode vir, você vai ver, você que é clínica, você vai aproveitar, vai ter muita coisa que você vai poder fazer, vai ajudar os animais. Você faz cirurgia, então vamos, você vai ser muito bacana, vai agregar. E aí eu me encantei demais por esse serviço. Eu falo que foi uma das maiores escolas que eu tive, porque foi o meu contato de peso mesmo com o SUS. Eu já tinha tido na UFES, eu tive um contato de peso com o SUS, com o papel do SUS na vida da sociedade, que é assim, surreal. É uma organização linda, linda de se ver, de se viver e de estar dentro. Eu tive contato com animais que estavam passando por situações extremamente difíceis e de poder ali fazer assim a medicina veterinária raiz, sabe? De tirar o animal da situação de quase lixo, real mesmo. Teve uma, e eu botava nome em todo mundo, porque eu queria que todo mundo tivesse o direito de ser tratado de forma pessoal. Teve uma que a gente tirou do saco de lixo, o auxiliar de veterinária que foi recolher, ele falou assim, não, não, nem mexe não, que esse daí já deve tá morto, tá podre. Aí eu falei, não, mas o senhor viu se estava mesmo? Não, eu vou abrir. Aí eu abri, era uma cadela enorme, mas esquelética, tipo score corporal 1/9. Se existe a possibilidade de ter isso, ela era. Seca, 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 mas estava viva, com sinais vitais, né? Todos alterados, mas estava viva. Eu falei, não. Aí ele, você vai mexer nesse bicho? Tá morrendo. Eu falei, vou sim, vou sim. E o senhor não é obrigado a ficar aqui, pode deixar que eu faço. E peguei o animal. Primeira coisa que eu fiz foi canular e começar a fazer a fluido. Mas pensei, né? Esse animal deve estar com sede. Eu botei uma vasilha de água, a cachorra bebeu loucamente. E aí eu já comecei a chorar. Eu falei, gente, esse animal tava indo para o lixo. Peguei uma vasilha de comida, o animal comeu, comeu, comeu loucamente. Thaís, essa cachorra ficou lindíssima depois. Ficou maravilhosa. Ela era tipo um dog alemão lata. O nome dela é Raika. Eu tenho contato com a pessoa que adotou ela até hoje. No dia que ela foi adotada, eu chorei copiosamente, porque eu me apeguei demais a ela. E eu tive várias experiências disso, nessa mesma situação. E aí eu falei, gente, eu tinha que estar aqui mesmo. Eu precisava muito estar nesse momento, nesse lugar, com esse salário, mas com essa atividade e ver isso. E alguns tutores que vinham, sabe, com demandas muito grandes e que não tinham a menor condição de fazer alguma coisa. E aí eu comecei a aprender que não dá para a gente julgar. Comecei a ver que tem situações e situações. Parava gente de Hilux com Rottweiler na caçamba falando assim: eu trouxe aqui para você limpar o dente para mim. Eu falava: não, querido, não é esse o papel do CCZ, não, não dá. Não, mas eu sou parente do prefeito, eu sou amigo de fulano de tal. Mas não é, então não é nossa atribuição, tá? Então, negava. Mas chegava gente também calçado com um chinelo de cada, com um preguinho embaixo, com um cachorro que tinha acabado de ser atropelado, que ninguém fez nada, mas essa pessoa, esse catador de papelão, pegou o animal e levou para o CCZ. E aí, quem vai fazer alguma coisa para esse animal? E aí a gente fazia. E aí esse animal ficava, ou a pessoa mesmo ficava e a gente dava suporte. E aí eu vi que, tipo, podia ser diferente. E é o que você disse lá no início. Às vezes a gente tem uma ideia, que é uma ideia, né, que, que nos é passada. Mas se a gente não tiver aquela moral de falar assim, não, eu vou fazer, eu vou mudar esse contexto, a gente vai viver naquilo mesmo. Mas se a gente tiver um pouquinho de esforço e colocar mais energia ali para mudar, dá para fazer tanto, tanto. E aí éramos eu, o Fabrício, que hoje trabalha lá na SOS, a Tiara, que hoje dá aula lá na UFMS, o Daniel, e a gente era uma equipe, né? Nós passamos todos juntos e a gente estava nesse propósito juntos. Em um ano, a gente conseguiu adoções para 120 animais. E a gente fez um escarcéu para conseguir montar um super centro cirúrgico e castramos por dia em torno de 9 animais. Então,
teve um serviço prestado à sociedade que foi muito bom. Então, para mim, aquilo ali foi, assim, maravilhoso, experimentar uma outra forma de fazer medicina veterinária. Teve seu tempo de acabar, mas foi lindo. É muito legal porque, assim, a gente pensa, né, naquele preconceito do que é o trabalho em um CCZ, e eu acho que bate muito com aquela sua primeira pergunta, né? Escuta, eu vou ficar aqui só fazendo eutanásia de animal? Se for isso, eu não quero, né? Não é esse o meu propósito. E a gente sabe também que quando a gente pensa em serviço público, a gente vê isso dentro de várias instituições, se tem uma equipe focada em um objetivo comum, dá para fazer muito mais coisa, né? Às vezes você tem uma pessoa com muito boa vontade, com muito empenho, querendo fazer muita coisa, mas ela vai perdendo força porque ela não tem ali uma rede que contribua para que a coisa evolua. Então, se você tem um gestor, por exemplo, que barra todas as suas ideias, que não te dá uma força, que não deixa nada ir para frente, você não tem muito o que fazer. Mas eu acho que tem essa coisa do universo conspirar a favor, né? E de colocar Super. junto de pessoas ali que estão dentro daquele mesmo propósito, daquele mesmo objetivo. Então, assim, eu queria até que você falasse um pouco mais sobre essa questão do papel do médico veterinário, né? A questão do SUS, porque eu acho que a gente tem muita dúvida, muita coisa que não fica clara. As pessoas, às vezes, pegam, né, postagem de rede social. Ah, vacina. Ah, assim, coisas muito pontuais, mas a pessoa não tem uma ideia bem estruturada do que é essa atuação, do que se faz dentro de um CCZ, qual é a proposta da instituição. Às vezes a pessoa acha assim, CCZ é o lugar que eu vou pegar o bicho, né, que eu achei lá abandonado, vou tacar lá no CCZ, vou embora, não quero mais saber, não tem nada a ver com isso. E aí o CCZ vai fazer aquele serviço que eu acho que o pessoal mais jovem talvez não tenha muito essa vivência, mas na nossa época tinha a questão da carrocinha, né? Ah, o cachorro que é Super. pego, largado na rua, vai para a carrocinha, e na carrocinha, né? Tipo, já era, acabou a extremunção lá, a eutanásia, seja por qual método for, e some com o bicho do universo, né? Então, acho que se você puder falar um pouquinho mais assim, não precisa, né, falar elaboradamente sobre o assunto, mas Uhum. só para ilustrar um pouquinho mais, que eu acho que você tem uma experiência muito bacana para trazer. Olha, dentro do SUS, o médico veterinário ele pode atuar em diversas frentes, né? Mas principalmente na vigilância epidemiológica, eu trabalhava na vigilância epidemiológica como médica veterinária do CCZ, mas também tem médicos veterinários da vigilância que trabalham mais assim com a estruturação, com as estratégias, com o SINAM, e tem o médico veterinário da vigilância sanitária, que geralmente é aquele que vai visitar os estabelecimentos que produzem alimentos, que têm alimentos principalmente de origem animal, as clínicas veterinárias, né? Então, aí por aí vai. Então, o médico veterinário ele está inserido em várias situações no SUS. Agora, já temos o médico veterinário inserido no programa de saúde da família, mas isso ainda está engatinhando. Tem locais em que já está bem consolidado, e aí, assim, o salto é muito grande. Porque se você tem um médico veterinário numa equipe de saúde da família, que possa orientar uma família multiespécie a respeito de uma zoonose, de uma verminose que seja, uma coisa simples, né? Mas que pode mudar vidas, porque a principal doença negligenciada hoje que existe no mundo é a ascaridíase. E a ascaridíase é uma zoonose. E a gente tem muitas zoonoses de impacto, leishmaniose, em Cariacica a gente é uma área endêmica, a zona rural de Cariacica, para leishmaniose tegumentar. Foi lá o meu trabalho de mestrado. E realmente, assim, era algo que eu não sabia nem que acontecia. E aí, quando você vê pessoas, e eu tive a oportunidade de ver isso no SUS, já na UFES, né, lá no próprio hospital universitário, pessoas que usam máscara como a gente está usando agora, mas por quê? Porque elas não têm mais o nariz, porque não tem o septo nasal, e aí faz aquele nariz de tapir. O meu orientador, professor Luiz Falqueto, que teve que brigar para um paciente dele ser anestesiado para poder tirar 300 larvas de dentro do céu da boca da pessoa, porque tinha leishmaniose, que a pessoa estava já com uma dificuldade de fechar a boca, e aí teve uma miríase. Então, assim, o médico veterinário inserido no programa de saúde da família, ele tem muito a fazer. E essas contribuições todas, elas hoje são reais. Como médica veterinária do CCZ,
Eu entrei para trabalhar na raiva. Então, os cachorros que eram atropelados na rua, em via pública, eles poderiam estar naquela deambulação da raiva, aquela deambulação compulsória. E aí a gente precisava pegar e colher o material e enviar para o IDAF para saber se tinha o vírus da raiva ali. Os animais que agridem pessoas e precisam ser observados. Então, a observação, ela é atribuição do médico veterinário. Na prática, quem faz as observações na maioria das prefeituras são os agentes de saúde ou os auxiliares de veterinário. Mas esse não é o certo. E aí nós conseguimos mudar isso com a nossa equipe. Pelo menos a última observação de todas as observações que eram feitas, que são 3 visitas ao menos, a última tinha que ser feita por um médico veterinário. Não tínhamos número suficiente de veterinários para fazer todas. É muita agressão. Você não faz ideia do tanto de pessoas que é mordido por final de semana, principalmente. E aí é cultural que as pessoas, né, principalmente nessas regiões assim mais periféricas e tal, que matem o animal e matem terra. Como é que a gente vai pegar esse animal para observar? Não observa. A gente tem que ter o material para enviar para o IDAF. Só que o material já está podre, atualizado, e aí precisa de alguém desenterrar e a gente tirar aquele material ali, aquele encéfalo, aquele pedaço de medula, para mandar para o IDAF podre do jeito que for. Então, assim, isso é uma parte não é muito legal, não, mas existe. E também pensando na questão da prevenção, a gente fazia educação em saúde, porque, né, uma vez que a gente incentive posse responsável, a forma mais correta de você, né, se responsabilizar mesmo pelo animal, a gente já está prevenindo raiva, a gente incentivando as pessoas a vacinar, mais prevenção ainda, e castrando os animais, a gente diminui um pouco o impacto dessa superpopulação. Mas, assim, diminui. O que impacta mais mesmo é que cada um se responsabilize pelos seus animais. E aí, além disso, a gente também promovia as campanhas da raiva. Então, tem que fazer o cálculo da população e montar os esquemas todos, os postos, né, estratégia de quantas pessoas por posto, quantos vacinadores, quantas pessoas que estão ali só para anotar, enfim, material, isso tudo também é atribuição do médico veterinário. Essa experiência hoje eu uso toda nas minhas aulas de doenças infecto. A primeira aula que eu dou é a aula de introdução, e a segunda, que é a primeira doença, é de raiva. E aí eu trago tudo isso que eu vivi, porque realmente isso faz muita diferença. E hoje nós somos um país que tem uma baixíssima casuística de raiva humana, porque nós temos baixa casuística de raiva em cães e gatos. Mas com as falhas vacinais, com a escassez de vacina e com o negacionismo, nós estamos vendo aí alguns casos pipocando, infelizmente. Quando eu conversei com o Renan, acho que foi o Renan principalmente, que também é professor e tem essa vivência de campo, né? A gente estava discutindo exatamente sobre isso. Como é rico o professor que tem como trazer uma experiência pessoal para uma disciplina na universidade. Porque às vezes a gente pega, né? Você pode às vezes achar, todas essas informações estão no livro texto XYZ. Mas quando você tem uma pessoa que vivenciou isso, que sabe o que é que daquela informação da literatura ali você realmente precisa saber, quais são as nuances que às vezes a literatura não traz, né? Isso é muito rico para o aluno. E eu sentia muita falta, assim, eu acho que na graduação a gente peca um pouco por, às vezes, não passar uma informação mais estruturada para o aluno. Então, às vezes, você passa, programa de prevenção da raiva, tem que fazer o cálculo da população. Como? Tem que estruturar como você vai, né? Qual é a estratégia que você vai utilizar para ter uma boa cobertura vacinal naquela população. Como? Então, assim, eu acho que é muito bacana, né, você ter essa experiência para trazer e aquele esquema que a gente comentou, né? Tudo foi se moldando para te direcionar para uma experiência que você já vinha com o olhão lá desde a graduação, tipo, nossa, infecto-contagiosos, gostei muito, um dia eu vou ser professora dessa área, e você passa por uma experiência de CCZ, né, que te traz toda essa bagagem, que não é só teórica, né? Você vive isso ali no período que você fica naquela instituição, e aí depois você, fazendo lá o seu mestrado, né, tem uma bagagem enorme aí para ser uma professora mega qualificada de doenças infecto-contagiosas, com enfoque em pequenos animais, que é muito bacana. Eu lembro que quando eu estava em Botucatu, uma aluna veio conversar comigo e perguntar assim, falou, professora, eu gosto de doenças
infecciosas em pequenos animais. E eu queria trabalhar só com isso. E aí eu fiquei um pouco assim, eu falei: "Gente, assim, lá Botucatu é um lugar que tem, residência em moléstias infecciosas, então é um dos poucos lugares que Uhum. você tem uma residência específica nessa área". Mas Sim. eu falei para ela, eu falei: "Você tem que ver, porque pode ser que dentro de um contexto, dependendo do lugar onde você vai se inserir no mercado, né, de repente da cidade que você quiser, trabalhar, você não vai ter como trabalhar exclusivamente com isso, a não ser que você passe num concurso de prefeitura. Mas fora isso, às vezes, uma disciplina que acaba ficando muito no âmbito de pesquisa, né. Então se você quiser fazer pesquisa, mestrado, doutorado e ser professora, você consegue verticalizar e trabalhar só nessa área. Mas É. você não vai conseguir se formar e chegar numa clínica e falar assim: "Não, eu só vou atender moléstias infecciosas, tá?". Vai ganhar R$ 5 no final do mês, né, não compra nem É. um refrigerante mais no dia de hoje. Então, assim, eu acho que também é bacana a gente ter a oportunidade de passar essas vivências, porque isso às vezes, né, acende aquela lampadinha lá na cabeça da pessoa e fala: "Cara, de repente esse é um caminho bacana para eu chegar a trabalhar na área que eu tenho desejo, que é essa aqui", que é uma área bem específica e tem uma grande ocorrência dessas doenças na rotina, né. Então, é uma coisa muito bacana, mas eu acredito, né, e você pode me dizer se eu estiver errada, que isso super acontece várias vezes. Para uma pessoa que vivencia a clínica de pequenos animais da forma como a gente conhece, tem lá um pet shop com um consultório, tem uma clínica mesmo, um hospital, normalmente a gente não tem uma pessoa que atende só doença infecciosa. A doença Uhum. infecciosa é uma parte da rotina que a pessoa atende, mas é ali Sim. uma pecinha dentro de todo um quebra-cabeça, né, que tem muitas outras condições ali, que são abordadas também. É isso mesmo. E inclusive, quando a gente pensa assim, né, onde eu mais vou atender doenças infecciosas? Eu falo sempre para os alunos: "Você quer atender muito infecto? Você vai ter que se direcionar para o consultório de periferia, você vai se direcionar para o interior. Se você estiver na Praia da Costa, se você estiver na Praia do Canto, numa clínica super bonita, num pet shop lá, um consultório super bem arrumadinho, pode ser que você não veja tantas doenças infecciosas". Primeiro porque as pessoas previnem, né, tem uma série de campanhas e condições de bancar antiparasitários, de fazer as melhores vacinas, né. Então essas pessoas têm os animais que estão mais protegidos das doenças infecto. E se você for para a periferia, não adianta também você querer dar murro em ponta de faca e falar assim: "Não, você vai ter que comprar um Bravecto", para uma pessoa que é assalariada, que de repente está ali tendo que sustentar os filhos, está bancando a melhor ração possível, que é uma ração de combate para o cachorro dela, e o cachorro pegou cinomose ou o cachorro pegou erlíquia. Você vai fazer o quê? Você vai dizer para a pessoa assim: "Nossa, a culpa é toda sua". Não, mas você tem que entender o contexto. Só que aí sim, ali você vai ver tudo. Quando eu trabalhei no consultório do pet, que era lá em Cobilândia, quando eu estive no CCZ, foram os momentos que eu mais vi todos os tipos de doenças infecciosas na minha vida. Então eu vi todas as formas da sinomose possíveis e imagináveis. Eu vi todas as formas de parvovirose possíveis e imagináveis. Eu vi animal com suspeita de raiva, sabe. Então, assim, era rico nesse sentido. Por isso que, realmente, para eu trabalhar com doenças infecto, eu tive que traçar uma meta e pensar na docência, para eu ter essa vivência mais concentrada.